O nome do anime de hoje é Tales of Styria. Sorry é um garoto de 17 anos que ficou órfão depois da destruição da sua vila. Ele foi adotado por um senhor que se chama Zenris e cresceu em uma vila, que é o lar de seres divinos chamados de serafins, onde ele é o único humano entre todos eles. Um dia, enquanto explorava algumas ruínas, o Sorry conhece uma garota, a única que tem o poder para derrotar o Senhor da Calamidade. Nos tempos antigos, os serafins eram adotados pela humanidade porque costumavam salvar as pessoas das trevas usando seus poderes de fogo, terra, água e ar. Humanos e serafins viveram juntos em harmonia por muito tempo, mas os humanos começaram a lutar entre si, causando a calamidade, gerando as emoções negativas e impurezas conhecidas como malevolência. Essa malevolência pode transformar qualquer ser humano vivo e morto em monstros infernais. Como resultado, a sua conexão com os serafins foi quebrada. Os humanos agora são incapazes de ver ou ouvir os serafins e apenas um nobre chamado de Shepherd pode ver e interagir com eles. Como uma criança, o Sorry ganhou um livro chamado de Naufrágio Celestial. Daquele ponto em diante, ele ficou fascinado com ruínas. Um dia, o Sorry se aventura junto com seu melhor amigo Mikleo, que é um serafim da água, e encontra uma ruína. Ele acredita que a ruína selada é a capital dos serafins, onde humanos e serafins costumavam viver juntos. Então, eles decidem explorar ela. Mas, um senhor aparece e proíbe eles de explorarem a ruína. Depois, ele conta ao Mikleo sobre as lendas mencionadas no Celestial, registrando a chegada do Shepherd. Quando o mundo estiver em perigo e a ponte entre os humanos e serafins estiver para ser feita, os dois vão se esgueirar em ruínas onde o Sorry encontra muitos murais antigos. De repente, a escuridão cobre as nuvens e raios aparecem. Então eles começam a fugir, mas os dois acidentalmente caem em um buraco onde eles encontraram uma garota inconsciente que se chama Alicia. Depois de acordar, ela pede desculpas e pergunta se ele era um Shepherd. Ela fala que estava precisando urgentemente da ajuda de um para salvar o mundo que foi engolido pelas trevas da calamidade. O Sorry a leva para sua aldeia e ela implora aos serafins por ajuda, mesmo que ela não pudesse os ver ou ouvi-los. Isso faz ela questionar os serafins. O vô do Sorry instruiu ele a levar ela de volta antes que ela traga a calamidade para sua vila. Mas então ele convence o vô e deixa ela ficar ali porque ele queria ajudar ela. Então nos dias seguintes, ele passa o seu tempo com Alicia e descobre que ela mora em Lady Lake. Essa é a capital de Helland. Lá estava acontecendo um festival e as pessoas participam do julgamento da lâmina. Quem tirar a lâmina sagrada vai se tornar um Shepherd, mas ninguém conseguiu fazer isso ainda. Alicia, arrependida, descobre que perdeu seus amigos por conta do caos do mundo. Ele diz a ela as profecias da Celestia. Ele diz que sonha em investigar ruínas antigas em todo o mundo para que ele possa, mais uma vez, reunir humanos e serafins. Depois que ele sai dali, ele e o Mikleo conseguem ver um cara tentando matar um serafim e ele ataca o cara que estava transformado e é conhecido como Alien com a sua espada. Mas o Alien sufoca ele e o joga para longe. O Mikleo vai para cima do Alien quando ele ia atacar o Sorry. Usando seus pingentes mágicos, o Sorry aproveita a chance e acerta o Alien com um forte golpe no seu estômago. Mas o Alien foge. Então mais tarde, o Sorry percebe que o verdadeiro alvo do Alien era a Alicia e decide deixar a sua vila para salvar ela. O Mikleo se junta a ele na sua jornada e mostra a lâmina da Alicia que ele encontrou nas ruínas. Tem um brasão real nela, o que indica que ela é uma princesa. O Sorry e o Mikleo chegam à capital de Helland e com a ajuda de uma garota que se chama Rose, eles ganham um passe de comerciante. Isso permite a eles entrar livremente em qualquer cidade. Essa era uma cidade muito bonita e as pessoas estavam tranquilas vivendo as suas vidas pacificamente. Mais tarde, o Alien, que estava atrás da Alicia, decide aparecer ali e eles decidem o seguir. Antes de fugir, ele revela que a princesa Alicia é o alvo de um assassinato que aconteceu, então ele não é o único que tá atrás dela. O Sorry e o Mikleo vão atrás dela e eles percebem que nenhum humano, exceto ele, pode ver a Dama do Lago, um serafim, residindo ali do lado da lâmina. No momento que o julgamento termina, a Alicia anuncia à multidão
que eles não lutarão com seus vizinhos Hollins. Eles apenas vão atacar se eles atacarem primeiro. A malevolência do palácio aumenta depois de ouvir isso por conta da decepção e o medo do povo. De repente, uma escuridão invade o castelo e a intensa malevolência toma conta de tudo. O Sorry pula para ajudar a Alicia, mas ela pede para ele lidar com o Elend e pede à Senhora do Lago para ajudar, mas ela diz a ele que apenas o Shepard pode purificar demônios. Ele então percebe que o seu sonho se alinha com o que o Shepard deveria fazer e decide puxar a lâmina só para testar. Mas nesse momento ele forma um antigo contrato com a Layla, se tornando um Sub-Lord. Isso significa que ele pode usar as habilidades de purificação. Então, depois de se tornar um Shepard de verdade tirando a lâmina, ele libera o seu poder e ataca o Elend com a sua espada cheia de chamas, e depois purifica o Elend usando o poder flamejante. Mas, logo em seguida, ele desmaia por conta do trabalho duro que ele teve. O corpo dele não era acostumado. Ele acorda depois e a Alicia lhe dá o traje do Shepard como presente para mostrar a gratidão por ele ter salvo ela dos demônios. O Sorry apresenta o Mikhail e a Layla para ela, mas ela não pode ver ou ouvir eles. Então, sob a orientação da Layla, ele começa a se concentrar enquanto segura a mão da Alicia, conseguindo deixar a Alicia se comunicar com a Layla e o Mikhail por um tempo. Então, o seu grupo vai para a cidade, onde ele percebe que as ruas estavam cheias de faixas com um brasão do Shepard, fazendo ele perceber o fardo e a esperança que um Shepard carrega sozinho. De repente, ele se sente enjoado e tonto depois de sentir uma poderosa maldade na cidade. Ele olha ao redor e encontra uma ruína de onde a maldade estava vindo. Ele destranca a porta das ruínas com a espada real da Alicia e o grupo entra nas ruínas. Mas a maldade ataca de repente e o Sorry dispersa ela com o poder da sua espada. A Layla os purifica com o seu poder das chamas. E depois de lidar com os morcegos, eles encontraram os ossos de pessoas mortas que foram assassinadas por se rebelarem contra a família real. O seu forte desejo de vingança e rancor são a fonte da malevolência na cidade. A Layla lamenta que o verdadeiro objetivo do Shepard seja purificar o criador dos demônios. A fonte da malevolência, chamada de Lorde da Calamidade, pode mudar o mundo com a sua quantidade de malevolência. Ela então sugere que ele deva se preparar e encontrar a solução para lidar com o Senhor da Calamidade antes de enfrentá-lo no futuro. De repente, a terra começa a tremer por conta da malevolência. Eles escapam da ruína e encontram um dragão dentro do tornado que se formou ali. O Sorry tenta impedir o dragão de chegar no castelo, mas felizmente o dragão sai da cidade e faz todos pensarem que o Sorry afugentou ele. Depois disso, a Alicia diz que vai a Merlin para ajudar as pessoas que são afetadas pela praga, e ela revela o seu próximo destino para o seu espírito radiante, onde ele pode encontrar mais pistas sobre os dragões. Então no dia seguinte, o Sorry descobre que o Mikhail deixou a Lady Lake para pegar o lendário artefato divino para que ele possa protegê-lo. O Sorry entende os seus motivos e decide continuar o seu próximo destino sozinho por enquanto. A Layla e o Sorry vão conhecer a Edna, que é uma serafim que estava sendo atacada por um Hellion. Edna usa o seu poder da terra para derrotar ele. O Sorry avança e ataca com a sua espada flamejante várias vezes para conseguir o purificar. Mas depois de perceber que os seus ataques não estavam afetando ele por conta da forte malevolência, o Zavait, que é um serafim do ar, aparece e interrompe a luta, matando e queimando o Hellion, usando a sua arma. De repente, um dragão aparece para atacar eles. O Zavait revela que esse dragão é o irmão da Edna, que era quem ele realmente quer matar. A Layla informa que lamenta não poder purificar ele porque ele se tornou um dragão totalmente manifestado com forte malevolência, então é muito complicado. Ele salva a Edna do ataque do dragão e a leva para um local seguro. Lá, ela explica a ele que o Izan era um serafim que costumava amar os humanos, mas um dia pro outro ele simplesmente se tornou um dragão. O Sorry fica determinado a encontrar uma maneira de poder purificar o Hellion, então ele intervém na luta do Zavait e do Izan. Então ele ataca o dragão ferozmente com a sua lâmina várias vezes, mas se machuca quando o dragão joga ele em um penhasco. A partir do seu estado fraco,
Ele corre para salvar a Edna da respiração do dragão, que é uma bola de fogo. Mas ela percebe que o Ethan parou com o fogo porque ele não quer atacar sua irmã e voa para longe do local. Depois disso, o Savage promete que ele não vai matar o dragão a menos que a Edna desista de trazer ele de volta. E agora concorda em formar um antigo contrato com o Sorry para se tornar o seu Sublord. E em troca, o Sorry deve encontrar uma maneira de purificar o seu irmão. O trio então sai para o seu próximo destino, que é Hollins, onde, de acordo com as lendas, as pessoas costumavam adorar dragões como deuses em tempos antigos. No seu caminho, ele encontra os companheiros da Alicia e os ajuda lutando contra um demônio que estava causando uma tempestade. E o Sorry forma um escudo de pedra nos seus braços para se proteger e acerta o demônio com um soco forte, enquanto se esquiva das pedras que vêm na sua direção. De repente, um jovem dragão chamado Drake aparece e fere o demônio atacando ele. O jovem dragão pode ser purificado, então Sorry acerta o seu golpe final no Alien e corre para poder purificar o Drake. Mas o Drake consegue voar e o Sorry descobre para onde o Drake estava indo. Então ele vai para Maryland. Ele percebe uma enorme quantidade de malevolência na cidade e deduz que a praga é causada pelo Drake. O Sorry encontra a Alicia e descobre que a ressonância dela melhorou. As pessoas agora podem escutar os serafins facilmente na sua presença. Agora o Drake apareceu de novo, e ele estava prestes a se tornar um dragão completo. O Sorry bloqueia as bolas de fogo do Drake com a sua espada e salta para acertar ele. Mas o Drake ataca a Layla com as bolas de fogo, forçando o Sorry a se colocar em perigo para proteger ela. De repente, o Miklo aparece com o seu artefato divino, que é um arco, e bloqueia a chama com seus poderes. O Miklo concorda em formar um contrato antigo com o Sorry e recebe uma nova forma de buff, e usa o arco para atirar no Drake com a flecha radiante, purificando ele com sucesso. Mais tarde, a Alicia informa que o conselheiro de Barlow ordenou que as tropas marchassem em direção à Bacia Glaive, na fronteira entre Halland e Hollins, a fim de incitar a guerra. O Sorry decide se juntar a Alicia na sua jornada para parar essa guerra. Mas a Layla tenta parar ele porque a guerra terá muita malevolência criada a partir do luto e da dor que pode envolver o Soren no lado sombrio da força. O Soren encontra um humano cheio de malevolência devido à culpa de matar alguém. Então ele purifica esse humano e começa a sentir um sentimento no processo. Mas esse incidente só faz com que a sua decisão de parar a guerra se torne cada vez mais forte, porque ele não quer que as pessoas caiam em malevolência e calamidade. O Sorry com a Alicia e as suas tropas vão para a bacia. No seu caminho, o Sorry diz a Alicia que ele só ajudará a impedir que a guerra comece para cumprir o seu dever como Shepard. Mas se a guerra começar, ele não ficará do lado de ninguém. Mais tarde, o Miklo pede para o Sorry fazer uma pausa no seu dever de Shepard e convida ele para explorar as ruínas e eles ficam um pouco de boa. Então, depois disso nós vemos ele chegando à bacia. O Sorry fica chocado ao ver como milhares de soldados estavam contribuindo para a criação de aliens com a sua malevolência. O Sorry se sente desconfortável com a malevolência transbordando ali, mas mesmo assim, ele ainda pula no campo de batalha com os seus sublords para purificar cada alien que tivesse ali. Ele ataca com a sua espada flamejante para queimar eles, e em seguida usa o seu poder da terra para socar eles com o seu escudo. Ele ataca os demônios com o seu poder aéreo, que são flechas de purificação. Todos os demônios são purificados com sucesso. Depois, eles vão para o campo de batalha, um outro que tinha ali, onde ele vê um demônio humano com uma quantidade inimaginável de malevolência, e ele deduz que esse é o senhor da calamidade chamado de Haldoth. O Sorry golpeia ele com a sua lâmina para purificar ele, mas o Sorry consegue ver a forma humana escondida sob a maldade, e o Sorry libera todos os seus poderes e técnicas para atacar ele, mas percebe que seus poderes não têm efeito nenhum sobre o Lorde da Calamidade. Ele invoca vários demônios e o desafia a sobreviver a essa malevolência. O Sorry tenta se proteger enquanto usa sua espada, mas começa a ficar exausto depois de tentar purificar a quantidade incontável de demônios. O Haldoth começa a zombar dele, mas o Sorry continua a lutar, enquanto ele diz que vai purificar o mundo todo. Depois de ver a teimosia dele, o Haldoth decide se afastar e afastar os demônios, e sai alegando que ele permitirá que ele viva por enquanto.
Depois da guerra, a Alicia vai se tornar a sua escudeira para eles conseguirem evitar que mais guerras aconteçam. E assim, os dois formam um contrato.